Olá, nossa aula de português. E vamos lá para uma comunidade. A gente já teve em algumas comunidades, comunidades ribeirinhas, comunidades dos caiçaras, comunidades dos quilombolas, indígenas, na comunidade escolar, na comunidade Cantagalo. Então, comunidade em algumas comunidades rurais. A gente já visitou algumas comunidades, mas agora vamos numa especial, lá na página 96 do livro 4. Então, essa imagem, para mim, que representa uma boa comunidade. O que é uma comunidade, gente? O que é uma comunidade? Olha bem para essa imagem e me responda o que é uma comunidade. Um grupo de pessoas, que tem muita gente, não tem? Estão se abraçando. Quando estão se abraçando, quer dizer que eles estão unidos. Eles têm alguns objetivos em comuns, ou algumas características, eles compartilham de algumas coisas em comuns. Seja o local onde vive, seja os costumes, a história deles. Então, eles participam de algo em comum. E eles se ajudam, porque eles têm essas afinidades de história, eles acabam se ajudando. Isso é uma comunidade, mas eu quero que você olhe no dicionário, pausa o vídeo e olhe no dicionário a definição do que é uma comunidade. Antes de voltar para a aula. Fez isso? Já olhou? Leu várias vezes? Entendeu? Então vamos lá. Ver se tem algo parecido com isso. Comunidade é o nome que se dá a um grupo de seres vivos que interagem uns com os outros. A gente fala que numa comunidade estão todos de mãos dadas, que eles interagem uns com os outros. Pode ser uma comunidade de pessoas que possuem características em comuns, por exemplo, os indígenas, quilombolas, os caiçaras, as pessoas de uma cidade, de um campo. Essas características em comuns podem ser o local que elas vivem, a maneira como elas extraem um alimento, os hábitos, os costumes. Mas a gente também tem comunidades de plantas, comunidades de animais, por exemplo, as formigas vivem em comunidade. A gente tem comunidades de várias outras espécies, desde que seja um grupo que compartilha de características em comuns. Mamíferos, organismos que vivem em determinados ambientes. Então, hoje a gente vai falar de uma comunidade em especial, que é Mamirauá. Mamirauá fica lá na Amazônia. Vamos ler sobre essa comunidade belíssima, fica no rio, às margens de um rio, então ela é uma comunidade de ribeirinhas, que depende, que extraem seu alimento em parte do rio. Lá eles desenvolveram o turismo, isso daqui é uma pousada, vontade de ir lá, danada. Imagina ficar nesse lugar. É desafiador, diferente pra gente, né? Pousada lá no meio do rio. E entre essa floresta toda. Gente, o ar daqui deve entrar. Aquele ar gostoso, né? Ah, queria ir. Quem sabe? Então, vamos lá para os Mamirauá. Tem um vídeo no QR Code para você conhecer um pouquinho sobre a comunidade Mamirauá. Gente, eu vou te garantir que você nunca viu nada igual. Mamirauá, você nunca viu nada igual. Conheça um tipo de reserva diferente que protege planta, bicho e gente. Então, essas comunidades ribeirinhas, caiçaras, indígenas, eles extraem toda a sua vida, seu alimento, suas formas de vida ali do ambiente natural. Então, eles tendem a preservar esse ambiente natural porque eles preservam o meio de subsistência deles. E muitas dessas áreas são áreas de preservação ambiental. Vamos ver o que é isso. Acompanhe comigo. Pense em uma área de preservação ambiental. Você deve imaginar um ambiente totalmente selvagem, completamente selvagem, cheio de plantas e animais, onde o ser humano só aparece para visitar ou fazer pesquisa, certo? Não.
Porém, nem sempre é assim. Algumas áreas de proteção, também chamadas de unidades de conservação, abrigam populações humanas tradicionais, como parte do patrimônio que elas protegem. Então, gente, uma área de preservação ambiental é uma área protegida, mas elas podem ter gente ali também, como nós já estudamos. E além de preservar o ambiente onde essa população vive, essa comunidade vive, ali preserva também os hábitos dessas pessoas, os costumes dessas pessoas, as tradições dessas pessoas que vivem ali. Então, esse tipo de unidade de conservação é chamado de reserva de desenvolvimento sustentável, representado pela sigla R de reserva, D de desenvolvimento e S de sustentável, RDS. Uma RDS tem como objetivo preservar a natureza e os modos de vida de populações tradicionais, como ribeirinhos, pessoas cuja vida depende dos rios, caiçaras, pessoas que têm a vida dependente do mar, e os quilombolas, que são comunidades formadas por pessoas descendentes de negros escravizados. São os descendentes de escravizados, quilombolas. Essas comunidades geralmente vivem da exploração dos recursos naturais de locais onde vivem, mas sem destruí-los, que é o meio de subsistência delas. A reserva de Mirauá está no encontro dos rios Solimões e Japurá, numa área onde a floresta passa boa parte do ano inundada. A chamada floresta de várzea. Floresta de várzea quer dizer que alguma parte do ano, quando chove mais, ela está inundada. Além da enorme biodiversidade, quer dizer, diversidade de vida, típica da Amazônia, a reserva é também o lar de 10.000 pessoas. Então, tem mais de 10.000 pessoas que vivem lá dentro da Amazônia, que é uma área preservada, de preservação ambiental. Preservada nem tanto. Há controvérsias. Mas seguia de forma ilegal a exploração, né? Esses ribeirinhos extraem recursos dos rios e das florestas para seu próprio sustento, mas também desenvolvem uma série de atividades econômicas sustentáveis, como o ecoturismo. Gente, essa sustentável é que mantém os recursos próprios. Eu tiro do ambiente a madeira, mas eu não destruo. Eu tiro do ambiente algo, a pesca, por exemplo, mas sem destruir essa pesca. Então, sustentável que se mantém com recursos próprios. Ela se sustenta sem destruir. Como o ecoturismo. O ecoturismo, ele é um turismo que permite a frequência de pessoas ali, mas ele tem que se sustentar. Ele não pode destruir aquele ambiente. Pesca de pirarucu e peixes ornamentais. Exploração de madeira e outros produtos vegetais, por exemplo. E eles ainda participam ativamente das pesquisas científicas realizadas na reserva. Então, essas pessoas participam, colaboram com as pesquisas e são objetos até de pesquisa nessas áreas. Agora você sabe que, além de conservar a biodiversidade, algumas áreas de preservação também protegem o jeitinho especial com que algumas populações tradicionais cuidam da natureza. Vamos aprender com essas pessoas, com elas. A gente tem que aprender. Esse artigo foi escrito por Vinícius São Pedro, falando o título Mirauá, você nunca viu nada igual, Ciências hoje das crianças. Então, esse foi foi desenvolvido esse projeto todo, e essa é a opinião de um biólogo que ele é apaixonado por natureza desde criança, então é o olhar dele, a observação do biólogo.
Vamos lá? Então, ligue as comunidades ao seu modo de vida. Então, aqui tem uma comunidade ribeirinha que é construída na beira de um rio. Então, já deu uma dica. Pessoas cuja vida depende dos rios. Comunidade de descendentes negros escravizados. Onde que eles estão? Que foi formada essa comunidade. E pessoas cuja vida depende do mar. Sobrou uma, né? Mas se você tiver dúvida, volte lá no texto, no parágrafo. Vamos numerar o parágrafo? Ó, esse aqui não é parágrafo. O texto ainda não começou. O texto vai começar aqui. Parágrafo 1, 2, 3, 4. Então, você vai voltar no parágrafo 2. No parágrafo 2 está a definição de ribeirinhos, caiçaras e quilombolas. O artigo fala em especial de uma comunidade de ribeirinhos. Que comunidade é essa? Como que chama essa comunidade? O texto fala de quem? Que fala da qual comunidade? Olha só, lá no título você já consegue ver de que comunidade é essa. Qual o nome dessa comunidade? E onde que essa comunidade fica? Onde que fica o Mamirauá? Que local? Fica no encontro de quais rios e onde que ficam esses rios? Em qual floresta? Agora, como vivem esses ribeirinhos? Volta lá no parágrafo 3. Como vivem esses ribeirinhos? Você vai encontrar lá como que eles vivem, que eles fazem parte de quê? De pesquisas, enfim. Volta lá e lê, escreva como que eles vivem. Parágrafo 3. O que essas comunidades costumam conservar como herança? Eles conservam como herança os tesouros. Herança é aquilo que passa para as gerações futuras, né? Quando a gente vai embora daqui, quando a gente não faz mais parte dessa vida, a gente deixa para os nossos descendentes uma herança. Essa herança nem sempre é riqueza de valores assim como ouro, casas, carros. Nem sempre são essas riquezas, são outro tipo de riquezas. Tesouro, bens e riquezas, ou as tradições culturais e as tradições da família, os costumes, as histórias, a cultura, o modo de vida, isso também é riqueza para mim, tá? O que essas comunidades podem nos ensinar? Lá no finalzinho do texto, ele termina assim, ó. Vamos tentar aprender com elas. Tentar aprender o quê? Leia esse parágrafo. O que você pode aprender com essas comunidades? Agora, vamos recordar um pouquinho, ativar nossa memória, lá na página 99. Gente, adjetivo é o que dá qualidade ao substantivo. Substantivo é tudo aquilo que é um nome de objetos, cidades, seres. Então, a qualidade desses seres. A flor, substantivo, é amarela. Amarela é a qualidade, é um adjetivo dessa flor. Cheirosa. O garoto é inteligente, é bonito. Então, vamos, adjetivos, alto, é qualidade ao sujeito. Então, quem tem coragem encontra aqui o adjetivo correspondente. O boletim da escola é boletim. Qual aqui? Boletim, se ele pertence à escola, ele é um boletim escolar. E assim você vai fazendo as demais. Bom, terminou de preencher todas essas perguntas, preenche também o quadro, o diagrama. Pronto, tem tarefa para casa. O exercício 6, da página 100. Olha, você sabia que a escola é uma comunidade da qual você faz parte?
Procure no dicionário que você procurou lá no início o significado da palavra comunidade em destaque e forme 2 frases com ela, falando da sua comunidade escolar. Beijo grande, ficamos por aqui.